pessoal, estamos aqui de volta, dando continuidade à semana de conscientização sobre o autismo. E hoje eu estou aqui com Lena, mãe de Lucas, o maior de todos, Letícia, o recheio, e João, o menor de todos. Esse é o apelido, tá? É como ela chama os amores da vida dela. E essa aqui é a Isabela, mãe de Lucas, que segundo Lena é um menino com a cabeça mais cheirosa do mundo inteiro. E a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o autismo. Primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho para falar de autismo, que é importante. Eu costumo dizer que, assim, o mês de abril é o mês que a gente fala mais, né, mas a gente precisa falar de autismo todos os dias, o tempo todo, né, para que isso seja cada vez mais algo que a gente chegue ao comum, né? Que não seja aquela coisa, olha, ele é autista, olha, ali tem um autista. Não, eu quero que isso seja algo que as pessoas tenham como algo corriqueiro, porque aí o autismo está aí, né? É um índice que cada vez mais aumenta, crianças, né? A proporção cada vez mais está vindo aí um boom de crianças com diagnóstico desde muito pequenininho. E vamos falar de autismo. Vamos falar de autismo. Então vamos lá, então vamos começar com aquela pergunta básica. Certo. O que é o autismo? Quem começa? Quem quer falar sobre isso? Rapaz, o autismo, ele é uma explosão, sabe? O autismo chegou pra mim. O autismo de João chegou para mim com 2 anos e 7 meses. Ele foi diagnosticado com autismo regressivo. O João teve todo o comportamento de uma criança típica, até 2 anos e 2 meses e 3 meses. Que aí a gente começou a ver os comportamentos dele, que em vez desse desenvolvimento vir mais acelerado, ele estava dando uma parada. Tinha um ritmo específico, né? Estava vindo, o João falou muita coisa, o João começou a falar pequenas frases. E aí ele começou a diminuir. E a gente começou a se questionar o que estava acontecendo. E aí vamos lá, né? Nessa coisa de procura o otorrino, dizer, minha gente, ele não é surdo, porque ele fala. Mas aí, de qualquer forma, a gente fez todo o trâmite, né? Sim. Que a gente precisava fazer. Mas aí o diagnóstico do autismo, ele é comportamental, né? Ele é no comportamento, realmente você não tem nem o exame. Tem os exames que vai descartando o que não é, né? Sim. Então aí fiz ressonância, fui para vários médicos, cheguei numa neurologista, doutora Sofia, e ela diagnosticou João aos 2 anos e 7 meses dentro do espectro do autismo. E aí a minha vida mudou, né, completamente. Eu já era mãe de duas crianças típicas, né, e me deparei com uma criança especial, onde tinha suas particularidades que eu realmente não sabia, e daí a gente mergulhou nesse universo que era desconhecido, né, pra mim até então. Entendi. E aí a gente começou. Faz 8 anos e 3 meses exatamente que eu tô nessa explosão. E você, Isabela, conta pra gente da sua explosão. Obrigada também pelo convite. Lucas, ele nasceu com uma formação no esôfago. E no mesmo dia que ele nasceu, ele foi para a sala de cirurgia, onde ele fez a correção do esôfago e ficou internado, teve 3 paradas cardiorrespiratórias, ficou em coma. Foi super difícil no momento, na hora, mas aí ele ficou. E com 2 anos e 8 meses, também tive um diagnóstico. Não de autismo, mas que ele poderia estar dentro do espectro. Daí eu comecei a intervenção sem um diagnóstico concreto. E de lá pra cá foi surgindo os comportamentos inadequados, porque até então o que afetava mais o Lucas era a linguagem, ele não se comunicava, né, verbalmente. Agora sim, fazia tudo, ele chamava, ele atendia comandos, ele era uma criança que ele procurava estar no meio de outras crianças brincando, ele brincava, ele utilizava os brinquedos de forma correta, porém tinha dificuldade na comunicação. Sim. E com o tempo eu consegui fechar o diagnóstico dele de autismo, e como eu já tinha feito as intervenções bem antes, eu só continuei.
Entendi, porque você já vinha fazendo naquela rotina de intervenção. De intervenção, de fono, de terapia ocupacional, de psicomotricidade relacional que ele faz desde sempre. E isso. Então a gente vê aqui, eu não sei como é que a gente pode colocar, porque a gente já falou dentro dos vídeos da placa-mãe que existe uma espécie de métrica, né? A gente não pode enquadrar uma pessoa com autismo como sendo única, específica. Então você tem autismo, então você vai assim, dessa forma, com essas características, com essas habilidades, capacidades, enfim. Não, a gente tem uma métrica, a gente tem graus. Isso. E aí o que é que a gente pode falar sobre esses graus aqui entre vocês duas? Né, vocês me confessaram antes da gente começar que elas estão juntas já há 6 anos, né, nessa rotina. Então o que é que vocês podem falar sobre essa questão da métrica? Como é que a gente pode ver, inclusive, se vocês quiserem falar a parte pessoal, de como é que é um, como é que é o outro, então como é que vocês já há tanto tempo dentro desse convívio, estudando isso, participando de questões voltadas para o autismo, como é que a gente pode encarar essa questão da métrica? Como é que a gente pode ver esses graus? Eu costumo dizer, assim, não tem autismo, né? A gente tem autismos. Sim. Então, assim, cada criança, elas têm o mesmo diagnóstico, elas têm o mesmo CID, mas cada uma tem a sua particularidade, né? O seu comprometimento dentro do espectro e as suas habilidades ou não. Então quando a gente fala de habilidades, é muito complexo, né? Porque vai ter aquela criança que falou muito cedo, né? Vai ter aquela criança que começou a falar com 4 anos de idade, vai ter aquela criança que começou a falar e parou de falar, que no caso do João, como ele foi diagnosticado como autismo regressivo, ele teve todo o comportamento típico até determinada idade e fase, e depois ele teve a regressão. Entendi. Então, assim, é difícil a gente não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo, do mesmo jeito, quadrado, no mesmo na mesma caixinha. Não, cada um vai ter a sua habilidade, a sua particularidade, e a gente tem que trabalhar assim como todo mundo. Se a gente levar em consideração que todo mundo tem a sua capacidade, todo mundo tem a sua habilidade, todo mundo tem um jeito de olhar para uma coisa, de entender uma coisa ou outra, a gente precisa lembrar que existe também essas particularidades. A gente sai muito juntos, né? A gente tá sempre junto. Então, assim, um gosta mais de praia, outro quer mais piscina, um come mais, outro não gosta. Eles, às vezes, gostam das mesmas coisas. Às vezes não, aí a gente tem que estar, né, mediando eles, né? E tentando organizar, por exemplo, o Lucas, ele tem essa questão da seletividade por conta do esôfago. Certo. Então ele come as coisas pastosas. João, ele já gosta das coisas crocantes. E aí, no caso, a sensibilidade paladar. Então, assim, tem disso deles. Os sucos, eles gostam dos mesmos sucos. Às vezes não gostam do vermelho, outro gosta do amarelo. Mas é isso, realmente cada um com a sua, né, com o seu jeitinho. Com o seu jeitinho, como todo mundo. Como até a gente. Aí deixa eu perguntar, gente, porque a gente conversou bastante aqui também na placa-mãe sobre escola. Inclusive tem até vídeos de advogadas falando sobre essa questão da obrigatoriedade da escola tá lá, dizer, é lei, a escola tem que comparecer, né? A gente não pode ter, como eu escutei já alguns depoimentos no sentido de que no primeiro dia de aula a mãe não tinha, na verdade, um diagnóstico da criança, a criança tinha 2 anos de idade na época, e ela foi chamada às pressas na escola no primeiro dia, e a escola chegou e disse, mas você não está percebendo, o seu filho está gritando por ajuda, ele está precisando de você. E ela, mas o que é que está acontecendo? E aí a escola não queria dizer de fato o que é que estava acontecendo, né? Não queria dizer a diferença da criança, não queria mostrar. E o que é que aconteceu? Terminou que depois conversaram, né, psicólogas e tal, mas a mãe no dia seguinte, que o filho foi para a escola, o filho acho que teve um surto dentro da escola, e a escola mandou a mãe ir pegar, e quando ela foi pegar, o menino, todo o material escolar do menino, o boleto e o dinheiro que a mãe já tinha pago. Ou seja, vá embora que a gente não quer você aqui. Oi? É absurdo. Né? É absurdo. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês enxergam a questão da escola, qual é o papel da escola, se vocês veem alguma dificuldade ou não, se vocês encontram
alguma facilidade num determinado ponto, mas aí esse ponto termina emperrando em outro. Como é que vocês trabalham isso na rotina de vocês, né, inclusive? O João está com 11 anos completos, ele fez agora. E eu já tenho uma longa trajetória aí com a escola. E eu tive episódios bem cruéis ao longo desses anos, né? Uma vez, eu até... Isso é algo que ficou muito marcado em mim. O João estava numa escolinha e eu estava indo buscar ele, final, né, horário de pegá-lo. Quando eu estacionei o carro e eu estava ouvindo uma pessoa gritando com o João. Não, João, não, João, não, João, não. E eu, isso é João. E eu saí correndo, entrando, né, correndo. Quando eu cheguei lá, estava João acuado no cantinho da sala, a professora gritando com ele. E eu olhei para ela e perguntei o que foi que tinha acontecido. Ela disse, João está tirando todos os cocais. Era dia do índio e todas as crianças tinham cocá. E ele estava pegando o cocá das crianças. Eu olhei para a professora e eu disse assim, porque ele arrancou o cocá de todo mundo. Eu disse, cadê o cocá do João? Sim. Meu filho não tinha cocá. Ah! Todas as crianças da sala tinham o cocá. Menos ele. O meu filho não. Nesse dia eu peguei João pelo braço e eu disse, aqui ele não pisa mais. Eu acho que depois do diagnóstico foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu saí da escola assim, abalada, porque as pessoas precisam entender, eu sei que é muito difícil. Hoje a gente tem uma coisa de você, hoje a inclusão está aí, aos trancos e barrancos ela precisa ser feita, porque ela é lei, né? Mas se a gente também não tivesse uma lei, as escolas não iam se capacitar para atender esse aluno com deficiência, né? Então, assim, ficou a gente desse lado precisando colocar o aluno e ficou a escola tendo que receber esse aluno. Só que aí eu acho que precisa ter uma coisa chamada de empatia, de delicadeza. Empatia, né? Vocês estão percebendo que empatia tá rolando, né? Tá rolando em todos os vídeos, o nome empatia tá rolando. Pois todos os vídeos do Como é que a Mãe tá aí, ó. Tá empatia, a gente tá em cima dessa palavra. A gente tava assim, esse ano, das hashtags de você falar, que eu falei muito em rede social, era mais amor, por favor. Minha gente, isso chega a ser assim, a gente tem que pedir. Como é que a gente pede isso, né? É uma coisa tão óbvia. É uma coisa inerente ao ser humano. Ao ser humano. Aí você tem que ficar, depois de você, né, colocar suas dificuldades, mostrar a situação que você vive, o seu filho vive, e aí você diz, mas amor, por favor. Né? O amor, minha gente, ele tem que estar, né, dentro do ser humano. É uma coisa que a gente não precisa ensinar. Exato. A gente não ensina, né? Ele vem de você. Ama. A gente ama. A gente se coloca no lugar do outro. A gente consegue, né, ter simpatia, ter um olhar um olhar carinhoso. Isso pra mim é tão absurdo, porque eu nunca precisei. Eu tenho 2 filhos típicos que eles são assim, sempre foram. Bela tá aqui, que não me deixa mentir, poxa. Eles são assim com o outro desde sempre. E assim, eu nunca disse pra eles, Lucas e Letícia, você faça isso porque você precisa, porque você tem que ter amor pro outro. Não. Aí eu pergunto, e se fosse seu filho? Né? É muito difícil, assim. Então, assim, nesse dia eu saí da escola de lá chorando muito, porque eu vi que ali meu filho não estava sendo bem aceito, ele não estava sendo, as pessoas não estavam ali com realmente assim, querendo fazer a inclusão de estavam fato, por obrigação, né? Eles estavam por obrigação, porque eles são obrigados a receber. Então eu tirei João de lá. Aí depois de peregrinar muito em escola, cheguei numa escola pública, né, que eles têm direito a um estagiário, um mediador, né, para ficar com essa criança. Aí tem uma sala de recurso. Hoje eu acho que a escola pública, ela tá, apesar de toda a dificuldade na escola pública, né, porque às vezes João não tem aula porque acabou a água. Aí volta, todo mundo vai embora. Mas aí não é só João, né? É todo mundo. E às vezes eu vou lá, brigo, porque eu não brigo por João, eu brigo para que as coisas. Todo mundo. Né, com tipo, todo. Vamos lá, que as crianças precisam de aula. aula. Uma coisa que a gente tem que dizer sempre não é favor. Isso. É direito. É direito. Então, Exato. inclusão não é favor, é direito.
A criança especial, a criança que está dentro do espectro ou não, ou tem uma outra deficiência, ela tem direito. Então a gente precisa fazer valer o direito dessas crianças. Quando a gente fala da escola, a gente fala das terapias, como é que é essa rotina de vocês? Vamos lá, Bela. Vai, Bela, vai. Fala. Eu não trabalho. Certo. Isso já é, né, mais fácil pra mim, porque no caso ela que ainda tem que dar conta ainda do trabalho dela, né? Então, assim, pela manhã eu moro em Paulista, depois estudei em Olinda. Eu levo ele pra escola, espero ele largar, levo ele pra terapia, espero a terapia, volto com o Lucas às 6 horas da noite, pego um engarrafamento triste, sem falar que quando chego em casa ele tá só o pó, né? Então, assim, tem intervenção de segunda a sexta, pela tarde. Fora isso, eu ainda faço judô com ele, jiu-jitsu, né, também. É uma criança que às vezes eu olho e poderia ser diferente, assim. Ele tem uma vida menos corrida, né? Menos corrida, né? Com tanto compromisso. E às vezes eu olho pra ele e tá com aquele olhinho de cansado, dizendo, hoje eu queria só minha cama, ou eu queria só um celular, ou eu queria só um brinquedo. E de tanto correr, de tanto exigir dele, muitas vezes eu vejo que ele se frustra por palavras, como trabalhar, porque não vê o pai, né? Assim, o pai sai para trabalhar, o papai foi trabalhar, você vai ficar com a mamãe. Ou então, você tem que almoçar, ele se frustra com a palavra almoçar, porque almoça para você sair. Entendi. Ele não tem tempo para ele. Porque necessariamente ele está vinculado a estar. Vamos fazer logo isso que você precisa ir para a terapia. Vamos fazer isso, você precisa ir para determinada intervenção, entendi. E a gente tem um cansaço, né? Eu acho que a gente precisa depois falar do cansaço das mães, do cuidador, né? De quem cuida de uma criança especial, porque a gente também precisa ser cuidado. E esquece muito isso, assim, sabe? A gente precisa ir para médico, a gente precisa também ter um lazer, a gente precisa estar com os amigos. Precisa respirar. Precisa respirar. Né? Precisa dormir. Precisa dormir. Hoje a gente chegou aqui, a gente tá muito cansada, assim. O João hoje acordou, e às vezes ele tem esses picos, assim. Ele acorda, Lucas e João hoje acordaram de 3 horas da manhã. Uau. Os dois. Não, uau. Uau. Acordaram às 3 da manhã. Então, assim, eu fui dormir mais ou menos quase 1, ele acordou às 3 e eu estou acordando desde então. Entendeu? E eu não sei a hora que eu vou conseguir descansar novamente. Mas enfim, assim, eles realmente têm uma rotina muito. Primeiro que precisa ter, né? Assim, eles precisam realmente de intervenção. Porque o que hoje eu falo, as pessoas falam assim, a gente quer, eu não quero que meu filho. Não é porque assim, o autismo ele não tem cura, né? Eu não quero que ele. Eu não levo o João para terapia porque que ele vai ser curado. Eu quero que ele tenha funcionalidade. Funcionalidade por quê? Isso é importante demais. Eu não vivo só, né? Eu não posso abrir meu armário e cair em Nárnia. Que eu digo assim, um dia eu vou abrir e vou chegar em outro mundo que, sabe, que as pessoas aceitem meu filho do jeito que ele é. Então assim, a gente precisa modelar comportamento, a gente precisa colocar eles em sociedade, né? E isso requer um trabalho, entendeu? Então assim, hoje eu luto para que João tenha mais independência, para que essa terapia dele deixe ele mais independente de mim, quanto mais independente ele ser do outro, né, melhor para todo mundo. Só que é realmente uma carga pesada para uma criança. A gente também não pode esquecer que eles são crianças, né? E eles precisam, às vezes, só descansar, ou às vezes eles precisam só brincar. Mas enfim, a gente. Assim como vocês. Assim como a gente também precisa descansar, né? Em algum momento do dia da gente. Mas assim, é muito difícil, realmente. Hoje, pra estar aqui, a gente deu uma mexida assim na vida da gente. Mas é porque a gente precisava vir. A gente precisa. Cada vez que eu recebo um convite desse, meu coração se alegra, sabe? Que tem outras pessoas que não vivem o autismo, que não mastigam a vida da gente e têm empatia. Né? Querem saber mais, querem ajudar de alguma forma, porque eu digo assim, para cada situação difícil que eu passei, e foram muitas assim, inclusive, né, e se fosse seu filho, eu posso contar 1000 coisas de situações assim que me constrangeu demais, que me entristeceu demais, eu e meu filho, mas para cada pessoa dessa que eu encontro no meio do caminho, eu olho à minha volta e eu vejo uma legião de gente legal, de gente do bem, entendeu? Que estão aqui abertos para nos entender, né? Porque eu acho assim, o que a gente não pode deixar é o que é estranho,
Se você conhece, e quando você passa a conhecer, aquela estranheza acaba, não é verdade? Porque João, por exemplo, João ele não fala. Então a comunicação dele é os gritinhos, é assim, aponta, entendeu? Então assim, às vezes eu tô no shopping, entrei no shopping, aí todo mundo olha pra você, vamos lá, Lena, né? Se organiza, vamos embora. As pessoas não sabem, né? Também eu tenho que dar o direito ao outro de saber, né? De conhecer, né? O que é diferente para eles, ou então que não tá tão, né? No cotidiano da outra pessoa. E a gente vai tentando. Eu digo uma coisa assim, o lugar de autista é em todo lugar. Sim. O lugar do meu filho é em todo lugar. Eu levo o João para qualquer lugar. Assim, eu claro, né? Que assim, tem a questão da luz, do ambiente, do som. De acordo com a sensibilidade, dele. Assim, quando eu acho que quando é muito, eu também sei regrar isso, né? Ele tem algumas coisas que acomodam ele. O negócio que o som, o abafadorzinho dele. A gente começa a tentar dar conforto para ele em outros ambientes. Mas eu levo junto para qualquer lugar. Entendi. Já que a gente está falando essa questão de ambientar, das pessoas conhecerem, de informar, da necessidade que a gente tem de que as pessoas entendam para poder agir com naturalidade, né? Eu não sei nem se vocês têm, assim, se vocês podem falar, mas a partir do diagnóstico, mudou alguma coisa em relação às amizades, à convivência? Ai, Deus. A gente pergunta, porque assim, como é que aquela pessoa que é sua amiga, seu amigo, encarou a notícia, né? Porque geralmente a gente faz assim, o filho vai precisar de todo o seu apoio. Certo. E aí você falou, mas a gente também precisa do apoio. E a gente vai buscar apoio no colo da família da gente. Mas a gente também busca apoio no colo dos nossos amigos. Com certeza. Só que como é que essa galera, e aí eu falo família, amigo, como é que esse círculo social de vocês reagiu? Se teve alguma modificação, se foi de boa, se não foi, se o que é que vocês têm para contar assim, pra gente? Eu acho que tem pessoas que foram, né? E tem outros que chegaram e tem os que permaneceram. Aos que permaneceram, não gosto nem de falar, que me dá logo vontade de chorar. A minha gratidão, né, de ser amada, independente, sermos amados, independente do diagnóstico. Eu digo, meu filho, mas já ele diz, mãe, o autismo não define João. Exatamente. Entendeu? Então, assim, João, ele não é um autismo só, ele é um ser humano, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, assim, eu tenho amigos muito queridos que permaneceram junto da gente, né? É difícil, às vezes nem todo lugar eu consigo, né? Eu vejo que as pessoas tentam. Às vezes eu digo assim, eu sou convidada e eu sei que eu nem posso levar o João para aquele lugar, mas a gente foi convidado. E quando a gente é convidado, a gente é inserido. Por mais que eu não vá. Tá entendendo? Sim. Eu tive, assim, você se sente amado por ter sido chamado, mesmo a gente sabendo que aquele lugar não cabe. Porque, sei lá, porque vai estar muito barulho, vai ter muito som, né? Ou então, assim, ele não vai ficar, mas as pessoas não desistiram de você. As pessoas não deixaram de lhe chamar. E eu acho que isso é muito legal, assim, você fica muito feliz quando você tem um convite que apela você, poxa, eu não posso ir pra lá, eu sei, mas a gente tá tentando, quem sabe um dia, né? Eu não posso hoje. Exato. Quem sabe daqui a um ano eu consiga fazer determinado programa. E aquela forma de demonstrar. E aquela forma de demonstrar, mas eu gostaria muito, que você estivesse aqui. E isso é muito legal, entendeu? Então, assim, realmente a gente tem amigos, né, que ficaram. Hoje, a maior parte dos meus amigos são pais de crianças com autismo, né, com alguma deficiência, porque eu acho que isso acaba nos unindo de alguma forma. E a gente, quando está junto, a gente não tem muito aquele olhar, né? Você tá junto ali, você sabe que o menino vai correr, o outro vai botar a mão na comida do outro, né? O outro vai dar um gritinho, o outro vai fazer a mesma pergunta 10 vezes. E aí você não fica com aquele constrangimento. Sempre correndo e dizendo, desculpa, ele pegou essa comida, olha, ele é especial. Né? Que na verdade você nem precisaria dizer. Mas como a sociedade é tão mal informada em relação ao que é, como agir, né, como você deve se portar, observar o comportamento, dizer, vamos verificar qual é a sensibilidade dele pra gente não extrapolar,
né? Porque ainda tem isso. Pelo menos eu sou muito assim, quando eu vejo uma criança tô num restaurante, eu vejo uma criança, passou uma criança, eu tenho um costume, eu sou muito intrometida, vocês sabem, né? Então eu tenho o costume de fazer, que bonitinha, não sei o que, vem cá, amorzinho, não sei o que, beijo, abraço, não sei o que, tem aquela coisa toda. E tem a sensibilidade da pessoa com autismo, que como a gente estava falando antes, às vezes não gosta do toque, às vezes, não é sensível demais ao toque. Sim. Então a gente tem muito essa ideia de que as mães, né, os cuidadores das pessoas com autismo, ou qualquer outra pessoa com deficiência, precisa estar o tempo todo pedindo desculpa. E aí, desculpa, é muito engraçado que quando você pede desculpa, aquilo você lhe redima de uma culpa. Sim, que não é sua, não você não tem culpa. Na verdade, que não existe, né? Culpa. Mas é como se aquilo ali fosse. Pronto. Ela pelo menos agora ela já sabe. Ela não vai poder falar mais nada. Não pode, mas ainda às vezes assim, quando eu digo isso, quando eu peço desculpa, eu ainda tenho a réplica. De uma pessoa que, tipo, se ele é autista, deixa ele trancado dentro de casa. De coisas assim, sabe? Aí dá vontade de perguntar, por que você não se tranca? Ao longo da minha jornada, eu já ouvi isso. Porque uma pessoa que diz, se ele é autista, por que você não tranca ele? Acho que é uma pessoa que não tem empatia, que não sabe respeitar a diferença, por que você, meu amor, não fica lá trancadinha no quarto? Tá, amor? É tão absurdo, assim, contando, né? Chega a ser, parece até mentira. Se eu não tivesse vivenciado, eu acho que eu nem acreditaria, mas não, aconteceu comigo. E aí você vai, pronto, aí você vai tentando, né? Tem alguns momentos que isso dói mais, né? Machuca mais, outros não, às vezes também depende muito de como você tá, né? Isso. Como é que você tá hoje mais sensível, você hoje tá mais, vamos embora. Essa pessoa aí não, mas aí também aconteceu isso e essa pessoa falava um monte de coisa, mas a minha volta, eu via muita gente solidária, sabe? Não, sai pra lá, sai daí de perto. E aí eu começo a procurar esses olhares, essas pessoas, pra eu ter força pra passar por aquilo, entendeu? Às vezes eu desabo. Só é bom a gente estar junto do que é bom pra gente. Pois é. Aí também hoje eu tenho muito isso. Hoje eu quero perto de mim quem quer de verdade. Exatamente. Fala, Belinha, você tá falando um pouco. Eu falo muito. Você fala mais. É porque ela tem muita história pra contar. João é mais velha que Lucas. Muito bom. Mas eu acredito que o pessoal vai dizer que eu não tô deixando você falar. Não. Eu não deixo falar, eu disse a você. Mas eu acredito na humanidade. Por quê? Lucas, ele tá numa escola onde ele tem uma turminha muito bacana. Muita gente fina. E assim, ele já tá com ela há 5 anos. E nesse começo de ano teve um episódio que me chocou, mas de uma parte positiva. Por quê? Ele estava brincando na quadra, quando outras crianças mais velhas de outra sala começaram a chamar ele de mudo. E quando eu cheguei para pegar ele, as crianças vieram chorando, desesperada, frustrada por conta que estavam fazendo bullying com o Lucas. Aí o que houve? O que está acontecendo? Aí, não, estão chamando o Lucas de surdo, tia, de mudo, tia, estão dizendo que ele não fala. Aí eu disse, mas você não precisa se apegar. Mas ele não é mudo, ele tem autismo, mas ele fala, ele entende as coisas. Eu não quero que faça isso com meu amiguinho. E nem se ele fosse mudo. Eles não tinham direito. Então, assim, ele tem quem o defenda. Exato. Né? A questão da empatia. De você ter respeito às diferenças. Justamente. De você ter... isso é muito importante. A gente trabalhar na base. Né? Trabalhar na base. Porque muda um pouquinho mais em cima, a gente consegue mudar, mas é mais difícil. Né? Quando a gente vai e traz para o âmbito da criança, ali no ensino básico, a gente consegue construir um ser humano com dignidade, um ser humano que respeitando os direitos fundamentais, respeitando essa questão das diferenças de uma maneira brilhante. Né? E uma das coisas que você falou do bullying, uma das coisas que a Placa Mãe tem são essas palestras voluntárias nas escolas públicas. Então a gente vai para conversar exatamente sobre isso, sobre empatia, respeito às diferenças, sobre bullying, desafios, porque a gente entende que é na base que a gente tem que atingir, já que a gente está falando de informação. Isso, sabe? Não adianta só eu falar para os adultos que estão estudando, adulto que está fazendo 1001 especializações, que já tem uma mente formada, que já tem todo um perfil, né? Construído. Você tem que desconstruir. Exatamente. Daí você conseguir desconstruir aquela pessoa para implantar um novo olhar é muito mais difícil do que você chegar para uma criança e dizer... E que na verdade a criança já nasce assim, né? Se você disser aqui...
qual é o mais bonito, esse ou esse? Não, os dois. Mas eu prefiro esse. Não, mas esse é azul. Esse azul aqui é o padrão. Tá, mas eu prefiro esse aqui. E qual o problema? E aí não observa, né? Por quê? Porque a criança tem aquela ideia de pureza, ainda não foi direcionado para um que a gente chama de padrão social, que todo mundo tem que obedecer. Né? Aí tem muito isso. E aí, então, pra gente encerrar, eu vou fazer aquela perguntinha que eu tenho feito sempre, que é: o que é que algumas pessoas falam, perguntam, comentam, que vocês na hora olham assim, não precisava, né? Fica calado que é melhor, porque eu acho que quem se queimou agora foi você, e eu não preciso responder isso, mas quando essa pergunta ou esse comentário vem, machuca aqui, que você faz, não. E aí? Não fala isso, né? Não fala isso, pelo amor de Deus. Sim, não, tem alguns, assim, né? Tem vários. Já me disseram assim, tipo, a pergunta de, mas ele é normal? Assim, eu acho que... Eu costumo perguntar, quando alguém pergunta se é normal, eu falo assim, você é? Né? Você é normal? Ninguém é normal. Ninguém é normal. Ou então você chega assim, alguém chega assim pra você. O conceito de normalidade é muito estranho. Assim, porque talvez o que seja normal pra mim seja diferente pra você, não seja normal pro outro, né? Tem uma coisa que me incomoda muito, é alguém olhar pra você e falar assim, mas Deus só dá o que você consegue aguentar, essa carga, olha, Deus jamais ia dar, porque você é especial, porque você... Para. Por favor. Não fala isso pra mim. Assim, eu acho que eu sou especial, eu acho que eu sou forte, eu acho que eu sou porque eu sou mãe. Sim. Né? Não é por causa do autismo. Então assim, eu acho que toda mãe é assim, né? Eu acho que toda mãe é forte, toda mãe, eu acho que essa coisa de, porque Deus lhe deu, porque você pode. Não, assim, eu sou frágil, às vezes eu perco a paciência, às vezes eu sou chata, às vezes eu choro que só. Então assim, não diz isso pra mim, eu não sou melhor que você. Entendeu? Entendi. Eu só sou forte porque eu não tenho nem escolha, eu tenho que ser. Ou então assim, a pessoa chega perto de você e diz assim, mas ele é tão bonitinho, né? Mas é autista. Oi? Eita. Ele é bonito, meu filho é lindo, entendeu? Assim, também não fala isso, caramba. Ou então fala assim, mas ele é agressivo e ele não fala. Eu costumo dizer uma coisa, João, ele não fala, mas ele sabe tudo que falam ao lado dele. João não é surdo. Então eu digo, cuidado com o que você fala do lado da minha criança especial, do lado de João. Porque ele sabe que estão falando dele. E às vezes às vezes eu acho que em algumas situações eu já vi João assim, se entristecer mesmo. Porque estão falando dele como se ele não existisse. Exato. E ele existe. E ele está junto de mim. Então ele não pode ser ignorado, né? E as pessoas, assim, muitas pessoas começam a ter esse tipo de conversa como se o menino não estivesse ali. E ele está, né? E quando, mas ele é bonito e autista, ele é lindo, né? Mas Deus sabe a quem vai dar isso. Não, a gente é forte porque mãe é forte, porque a gente luta por um filho, independente de qualquer coisa. Entendeu? Eu sou uma super mãe mesmo. Porque assim, tô aqui, super mãe. Porque a gente tem que ser, entendeu? Mas não porque ele é especial, porque é isso. Uma das coisas que eu quis muito na minha vida foi ser mãe. Então, assim, eu acho que é o meu melhor papel. Eu acho que eu não tenho papel melhor do que esse, não. Mesmo cansada, eu sei que, às vezes, depois de João, depois do diagnóstico dele, assim, mudou, né, a minha trajetória que eu tive com os meus mais velhos, mas, assim, não mudou o amor, não mudou a vontade, não mudou o prazer, não mudou a luta que eu tenho que ter, entendeu? Eu luto por todos três, pelos três, entendeu? Eu não tenho isso, não. Mas enfim, fala aí, Belinha, outra coisa assim que te deixa... Ele é doente. Ele é doente, pau. Sim. Ele é doente. Autismo não é doença, né? Autismo não é doença. Não é doença, minha gente. Ele me parece. Ele me Parece, isso nem parece. Isso me esgota. Como se tivesse uma cara, né? Muitas vezes eu tô numa fila e o pessoal fica, tá grávida? Eu não. Quantos anos ele tem? Aí eu digo 9.
E as pessoas É, acham que a já gente dizer tá assim, tá tirando o fazendo direito o quê? do É outro, aqui, né? A gente tá numa é. fila, a gente tem que Isso. estar, poxa. Não, tudo bem, se a criança dá algum sinal, mas quando não tá quietinho ali. Ah, não, vê só, aquela pessoa tá ali na fila errada, né? Você não é pra estar aqui, ó. Você tá na fila errada. Não, não tô. Jamais, né? Eu coloco o meu carro numa vaga que é para deficiente se eu não tenho esse direito. Entendi. Entendeu? Sim. O direito, Sim. né? O que é de direito a gente não tira, o que é de direito do outro. Mas os olhares que a gente tem são muitos. Muitos. Mas enfim, Exato. tem aí muitas coisas, né? Que a gente pode aqui ficar Falando o dia todo do que o pessoal paga mico, tá? Só Pois dizer é, isso minha tudo é gente. mico. Olha, sabe o que é mais legal? Quando vocês tiverem que dizer alguma coisa pra uma mãe especial, que eu detesto essa coisa. Você é mãe especial. É, Sou mãe. Sou mãe. É. Mas se você tiver, não diz nada, pô. Às vezes me dá um abraço, né? Às vezes chega assim, puta, não, vamos lá, a gente tá aqui, ó. E é legal, chega, sabe? Eu acho que Chega junto. é melhor que 1000 palavras do que de uma frase feita. Não diz nada, caramba, sabe? Não diz nada. Simplesmente nos aceitem, né? O mundo é pra todo mundo. O mundo é nosso, o mundo é de João, o mundo é seu, o mundo é dela, o mundo... Vem pra cá, Olguinha, vem. O mundo é de Olga. O mundo é de todo mundo. Então, assim, a gente tem que pensar, né, nisso de uma forma... Parar com essa história de tanta convenção. Ah, porque tem que ser assim. Não tem que ser assim. Né? As pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que respeitar as outras, as pessoas têm que se amar, as pessoas têm que entender que o outro não é igual a você. E eu acho que se a gente conseguir isso, a gente conseguiu mudar o mundo, pô. E eu tô aqui todo dia tentando mudar o mundo, assim, nem que seja um pouquinho. Se eu conseguir um pouquinho, eu tô feliz. E eu vou junto, eu aqui, ó. Muito Gente, bom estar aqui. E o que é o Supermães? Por favor, fale sobre o Vamos que lá, é o Supermães. somos todas Supermães. Temos um grupo, né? Hoje temos 760 mães dentro de 3 grupos no WhatsApp, né? Tem o Supermãe 1, o 2 e o 3. E aí não tem mais vaga. Eu não sei qual eu tô, mas eu tô em Tu tá, né? Eu tô. Então, assim, é um grupo muito legal, porque aquela mãe que chegou agora, que acabou de receber um diagnóstico, é um grupo que não para de falar. Minha gente, se eu abrir meu celular agora, deve ter umas 1.500 mensagens. Nossa, não tem pra onde. Mas, assim, tem sempre alguém disposto a lhe ouvir e a trocar ideia e a conversar. Somos um grupo apartidário, a gente não tá ali nem falando de terapia. Seu filho é seu filho. Então você faz o que você acha melhor pra ele. Se a terapia tal de comportamento, se não é, se você faz dieta, se você não faz, a gente tá ali pra lhe julgar, a gente tá ali pra se amar, pra se acolher, pra dizer, ó, você não tá sozinho. A gente tá junto, tá todo mundo junto. E é muito legal, a gente tem aí, a gente faz nossas festas. Vou te convidar. Dia das Mães. Dia das Mães, vai ter uma festa. Vamos lá. E a gente sai, a gente se diverte, a gente se abraça, a gente se encontra. chora, a gente sorri. chora. Chorar, você já viu, né? Que se chorar é facinho, chora, pô. sorri. Chorar é muito, muito fácil. Mas sorrir também. A gente também se encontra e a gente não só vive autismo. Né? A gente vive... E para as mães que quiserem participar desse grupo, Vamos lá. como é que faz? É uma fila de espera. O 4, a gente vai criar o 4. Não, a gente tem uma página no Facebook, né? Supermães, que a gente tem gente que chega por lá também, pede para adicionar no WhatsApp. É legal. E a gente também tem no Insta, né? Tem Super Insta, Paz também. Superpaz Tem também. Super Paz também, que é massa. Tava lá né? no Muitíssimo Pô, falar tava no disso. Emob ali doando sangue no dia da todo conscientização. Foi muito legal. E aí a gente é só chegar, pô, meu conto tô lá no Facebook, Helena Pinheiro, para todo mundo que quiser chegar, para quem quiser saber, eu tô aqui aberta, disposta a dar e receber amor, primeiro que tudo. E eu quero te dar uma coisa, pega ali a bolsinha pra eu dar uma. Eu vou lhe dar o nosso lacinho, né? Você vai ter que ter nosso lacinho, que é o nosso símbolo, né? Eu trouxe o lacinho pra você, já era pra eu estar aqui. Oba! Pra gente colocar. Olha, o que lacinho lindo. Bota pra aqui você. junto do placa-mãe. Pronto, bota junto. Vou botar aqui juntinho do...
Olha que linda! Pronto, esse aí é nosso símbolo, né? Nosso quebra-cabeça, que todo dia a gente tenta encaixar uma pecinha. Às vezes a gente não encaixa nada, a gente tenta. No outro dia a gente vai e encaixa bonitinho. E obrigada pelo carinho. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Então fica a dica aí pra vocês seguirem as meninas, continuarem divulgando essa informação tão importante que elas colocaram aqui pra gente. E vamos continuar. Obrigada. Obrigada a você. Beijo.